um jogo que a prévia dele indicava uma vitória muito tranquila por parte do Golden State. E até certo ponto do jogo, essa vitória tranquila meio que tava ali acontecendo. Meio que tava sendo construída. O Golden State chegou ali no meio do terceiro quarto vencendo por 18 pontos. Vencendo por 18. Era um jogo maravilhoso do Golden State? Não. O Golden State tava ali cometendo muito turnover, errando muito lance livre, cedendo muito contra-ataque, cedendo muita bola de três. Não era um jogo perfeito do Golden State. Mas o time tava fazendo ali o suficiente pra ganhar sem muitos sustos. Tava fazendo ali o suficiente. Mas aí a entregada veio, né? A entregada veio, o Golden State, ainda no terceiro quarto, deixou escapar os 18 de vantagem, né? O terceiro quarto terminou com só 5 pontos de vantagem pro Golden State, né? O Brooklyn fechou muito bem o terceiro período. E no quarto período, o Brooklyn amassou. Né? A grande verdade é que o Warriors foi dominado pelo Brooklyn Nets no quarto período. Né? Com o Dennis Schroeder comandando ali as ações, com a defesa aparecendo muito bem. Assim, o Brooklyn defendeu bem sem pivô, tá? O Brooklyn, que não teve ali o Claxton, não teve pivô ontem. O Brooklyn jogou o tempo inteiro no small ball. O pivô do time, na teoria, foi o Ziaire Williams, que fez um bom jogo. Fez um bom jogo ontem o Ziaire. Menino bom, hein? Gosto dele. Então, o Brooklyn fez... Cara, fez milagre ontem, mano. Fez milagre. E tendo mais um agravante ainda, que foi a lesão do Cam Johnson e a ausência do Cam Thomas no quarto período. Cam Thomas não jogou no quarto período. Por quê? Aparentemente ele sentiu alguma coisa no terceiro quarto. E ele vinha sendo o segundo melhor jogador do time ali no jogo. É que o Schroeder fez um jogo impecável. Mas o Cam Thomas era o segundo melhor ali do time. E o Brooklyn não teve esse cara pra fechar o jogo. E mesmo assim, no quarto período, em São Francisco, no Chase Center, o Brooklyn meteu um 41-28 no último quarto. Buscou a virada, buscou a vitória. Uma das grandes vitórias do Brooklyn nessa temporada, se não a maior. Considerando o contexto do jogo, talvez tenha sido a maior vitória do Brooklyn nessa temporada. Ao mesmo tempo que foi a derrota mais feia do Golden State até aqui. Disparada a pior derrota que o Warriors sofreu. Por todo esse contexto que eu dei pra vocês. Enfrentando um Brooklyn que já era mais fraco, mesmo estando completo. E aí pegou o Brooklyn desfalcado, jogando em casa no Chase Center, com Curry, com Green, com Wiggins, com todo mundo ali em quadra. Ah, Luiz, mas o Kuminga não jogou. Pô, sério? Sério? Vai usar a ausência do Kuminga como desculpa? Pelo amor de Deus, né, gente? Kuminga não jogou, mas o Buddy Hield jogou. Kuminga não jogou, mas pô, James que jogou, Kyle Anderson jogou. Jackson Davis jogou. Então, era um jogo, mano, que não tinha como o Warriors perder. Óbvio, o Brooklyn vem jogando bem, vem entregando um bom basquete. Eu venho falando aí a temporada inteira que em termos de basquete jogado, o Brooklyn é um dos times que mais joga basquete nessa temporada. O Jordi Fernandes tá fazendo um trabalho absurdo com esse time. Absurdo. Só que olha para as peças que o Jordi tinha à disposição e compara com as peças que o Steve Kerr tinha. Pô, um abismo de diferença. Eu até falei no meu pós-jogo. O Brooklyn não tem nem um quarto do talento que o Warriors tem. Nem um quarto. E fez o que fez nesse último período. Amassou, dominou e merecidamente saiu com a vitória. Da mesma forma que o Brooklyn mereceu muito vencer ontem, mereceu muito essa 8ª vitória na temporada, o Golden State também
fez por merecer a derrota. E aí, não tem como fugir da crítica ao Steve Kerr. E os jogadores tiveram culpa? Tiveram. Né? Muita gente ali poderia ter feito um jogo melhor. Só que, pra mim, o grande erro cometido pelo Warriors na partida foi um erro do Steve Kerr. Que foi o tempo extremamente excessivo que ele deixou Curry e Green no banco. Entre o terceiro quarto e o último período, os dois ficaram no banco juntos por 9 minutos, mano. 9 minutos. Enquanto isso, o Brooklyn macetando. Macetando, cortando a diferença, virando o jogo. E os dois lá no banco. O Steve Kerr só foi colocar Curry e Green em quadra de novo faltando 7 minutos pra acabar o jogo. Com o Brooklyn já ganhando por 5. Se ele tivesse colocado os dois mais cedo, se ele tivesse voltado com os dois mais cedo, talvez o Warriors não tivesse cedido a virada. Talvez não tivesse. Porque quando os dois voltaram, em 1 minuto, 1 minuto e meio, o Warriors cortou a diferença pra 2 pontos. Entendeu? Então, esse período extremamente excessivo que o Kerr deixou os dois ali no banco, acabou com o Warriors. Acabou. E eu entendo que tem toda aí uma questão de administração de minutos, tem toda aí uma questão de preservar os caras, né? Até porque não são mais moleques, né? São 2 veteranos, então eu entendo tudo isso. Mas, velho, existem momentos onde você tem que fazer o que é preciso, mano. E naquele momento do jogo, era extremamente necessário ter os dois em quadra. E pra mim, o Steve Kerr, por não ter sentido isso, por não ter tido esse feeling, pra mim ele foi o grande culpado pela derrota. O grande culpado pela derrota. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Tanto que a grande crítica que tá sendo feita hoje, lá na imprensa de São Francisco, é em relação a isso. Tem muita crítica em relação aos lances livres do Warriors, que tem sido um problema a temporada inteira. Golden State é o pior time em lance livre nessa temporada. Então, isso é um problema. Muitas críticas também à diferença ali entre os times na questão de capitalização em cima dos turnovers. Né? O Brooklyn conseguiu punir muito mais o Golden State do que o Golden State puniu o Brooklyn. Né? Então, tem muita gente criticando esses pontos. Mas a grande crítica é sobre esse tempo que Curry e Green ficaram no banco. Enquanto o Brooklyn estava macetando o Golden State. Então, pra mim, essa entregada do Warriors tem um culpado. E é o Steve Kerr. É o Steve Kerr, tá? Óbvio, o grande culpado mesmo é o Brooklyn. Né? O Brooklyn foi incrível. O Jordi Fernandes fez um trabalho absurdo ontem. Dá sim pra gente dizer que ontem o Jordi Fernandes deu um nó tático no Steve Kerr. Não é loucura falar isso. Não é exagero falar isso. Steve Kerr, o Jordi fez isso ontem. Ele de fato fez isso. Então o Brooklyn foi o grande culpado. Mas olhando pros culpados do Warriors, o Steve Kerr foi o maior. Foi o maior. E aí, com essa derrota, o Golden State chega a 5 derrotas na temporada e perde a liderança do Oeste. Óbvio, pode ser que o Warriors retome a liderança já na próxima rodada, né? Na próxima rodada, o Warriors pega o Thunder e pode ganhar, pode retomar a liderança. Beleza. Mas não muda o fato de que nesse jogo e nos 2 jogos anteriores também, o Warriors está mostrando uma queda de rendimento. É nítida a queda de rendimento do Warriors do jogo do Pelicans pra cá. É que contra o Pelicans, o time conseguiu ganhar. Né? Aos trancos e barrancos ali conseguiu ganhar. Mas não jogou bem. Não jogou bem contra o Pelicans. Não jogou bem contra o Spurs. Inclusive, tomou também uma virada lá no quarto período. Foi um outro quarto período horrível que o Warriors fez. E ontem não jogou bem também.
tava vencendo até o meio do terceiro quarto por, sim, muito pelo talento ali individual dos caras, porque jogar mesmo o Warriors não tava bem. Não era um jogo bom. E aí tomou a virada no quarto período. Então, esses últimos jogos, eles levantaram aí algumas questões sobre o Golden State. Questões que até o jogo contra o Pelicans não vinham sendo levantadas, né? Tava todo mundo hypado com o Golden State, tava todo mundo comprando o barulho do Golden State, porque realmente os caras estavam jogando muita bola. O time tava funcionando muito bem. Só que nesses últimos jogos as coisas estão dando uma oscilada. Estão dando uma bela de uma oscilada. Mas enfim, jogo muito bom, sabe? Pra quem assistiu, pra quem não torcia pra nenhum time, ou que torcia pro Brooklyn, foi um jogo muito legal de se assistir, né? Dennis Schroeder. Que jogador é o Dennis Schroeder. Eu, como talvez o maior fã do Dennis Schroeder no Brasil, fiquei muito feliz com a atuação dele. Simplesmente 31 pontos e 7 assistências pro Schroeder ontem. Uma atuação monumental do Dennis Schroeder, que é craque da bola. Então, pra quem aí não tinha nenhum vínculo com o jogo, ou pra quem era torcedor do Nets, ou pra quem era fã do Schroeder, no meu caso, foi um jogo muito legal de se ver. Não foi legal pra quem é torcedor do Warriors, né? O torcedor do Warriors com certeza dormiu com a cabeça quente, porque loucura, cara, loucura. Você jogando em casa contra um time muito mais fraco, deixar escapar uma vantagem de 18 pontos, é foda, cara. É foda pro torcedor engolir, né? Complicado.